Olá pessoal, sou Mariana Marques, bolsista do Programa de Educação Tutorial PET Elétrica da UFPB. Então, dando continuidade ao minicurso de Circuitos Elétricos 2, nessa aula de número 5, teremos como tema Teoremas de Thevenin e Norton. Para essa aula, serão tratados problemas 10.55 e 10.62. Todos esses problemas foram retirados do capítulo 10 do livro de Fundamentos de Circuitos Elétricos do SADICO. No primeiro problema, o 10.55 nos pede para determinar os circuitos equivalentes de Thevenin e Norton nos terminais A e B para o circuito apresentado abaixo, onde a gente tem uma fonte de tensão com amplitude de 50 a uma fase de 30 graus, uma impedância indutiva de 20 J-ohm, uma impedância capacitiva de menos 10 J-ohm e uma impedância resistiva de 10 ohms. Então, vamos encontrar primeiro quem é o equivalente de Thevenin nos terminais A e B. Primeiramente, para calcular a impedância de Thevenin. Para calcular a impedância de Thevenin, a gente precisa zerar todas as fontes independentes. Assim, a gente fica só com as impedâncias. Então, temos aqui que a impedância indutiva 20 J-ohm, ela está em paralelo com a impedância capacitiva de menos 10 J-ohm, que essa impedância equivalente entre eles está em série com a impedância resistiva de 10 ohms, que isso está escrito aqui do lado, onde temos que a impedância de Thevenin é igual ao paralelo de 20J com menos 10J mais 10. Realizando a impedância em paralelo, temos que o produto das duas, produto de 20J vezes menos 10J dividido pela soma mais 10 é minha impedância de Thevenin. Vai me dar uma impedância de 10 menos 20J-ohm. Passando isso para a parte imaginária e parte complexa, temos que a nossa impedância tem uma amplitude de 22,36 e uma fase de menos 63,43 graus ohms. Posteriormente, calculando a tensão de Thevenin. Observando o circuito, temos que os terminais estão em aberto. Consequentemente, não tem corrente atravessando o circuito de 10 ohms. Então, a gente pode dizer que não tem diferença de potencial nele. Assim, a nossa tensão de Thevenin é a tensão sobre a impedância capacitiva de menos 10 J-ohm. Assim, realizando o divisor de tensão aqui, a gente tem que a tensão de Thevenin é a tensão sobre menos 10J dividido pela soma das impedâncias, menos 10J mais 20J vezes a fonte de tensão, que no caso é 50, com fase de 30 graus. Resolvendo essa expressão aqui, encontramos que a tensão de Thevenin é de menos 50 com ângulo de 30 graus. E a gente já obteve quem é a tensão de Thevenin e a impedância de Thevenin, a gente pode facilmente calcular quem é a nossa corrente de Norton, que no caso é a tensão de Thevenin dividido pela impedância de Thevenin, que é igual a menos 50, fase de 30 graus, dividido por 22,36, com fase de menos 63,43 graus. Com isso, a gente tem que a corrente de Norton é de 2,236, com um ângulo de fase de 273,4 A. Mas quem é a nossa impedância de Norton? A gente viu na aula anterior, na aula 4, apresentada por Binard, como fazer a transformada de fonte. Então, quando a gente tem uma representação em Thevenin para passar para uma representação em Norton, o que acontece é só uma mudança de fonte, uma transformada de fonte. Com isso, a impedância de Thevenin é a mesma impedância em Norton, como pode ser observado aqui. Já para o problema 10.62,
ele nos pede para usar o teorema de Thevenin e determinar quem é V2. V2 é a tensão sobre o resistor de 2 ohms. Então, ele nos pede para utilizar o teorema de Thevenin para que a gente possa simplificar todo o circuito e no final fiquemos só com uma fonte de tensão, a impedância de Thevenin e a impedância que a gente quer calcular, que é V0, que no caso 2 ohms. Então, vamos lá. A gente observa no circuito, temos que o circuito foi nos dado no domínio do tempo. Então, precisaremos passar ele para o domínio da frequência. Primeiramente, para a fonte. A fonte é dada por uma função de 12 vezes cosseno de t. A gente observa que o número que multiplica a variável t é 1. Logo, a frequência angular do nosso circuito é de 1 radiano por segundo. Então, a gente tem que a fonte no domínio da frequência é de 12 com fase zero. Então, a gente tem aqui um elemento resistivo, ele se mantém, então 4 ohms. Já o capacitor, a gente precisa calcular a impedância dele, que é dada por 1 sobre ômega-c. Com isso, a gente tem que a impedância do capacitor é de menos 4J ômegas. Substituindo o ômega por 1 e o C por 1/4. Já para o indutor de 2 Rem, a impedância dele é dada por J ômega L. Assim, temos que a impedância é 2J ômega. Já para o capacitor de 1 sobre 8 farad, temos que a impedância é de menos 8J ômega. E, por último, o resistor se mantém como 2 ohms. Então, vamos lá calcular a impedância de Thevenin. Anteriormente, a gente viu que para calcular a impedância de Thevenin, a gente deixou os terminais em aberto. Só que para esse caso, a gente vai colocar uma fonte de tensão entre os terminais para facilitar a simplificação do circuito à esquerda. Então, como eu tenho uma fonte de tensão de 1 volt que está saindo uma corrente de X, temos que a impedância de Thevenin, vista por esses terminais, é de 1 sobre X. Então, guardamos essa relação para o nó 1. Analisando as correntes que entram e as correntes que saem para o nó 1, temos que Vx, a tensão no nó 1, dividido pela impedância, a impedância de 4 ohms, mais a corrente que sai pelo nó 1 de 3 e 0. Mais ainda, a corrente que sai em direção à impedância capacitiva, que é de Vx dividido por menos 4J, que é igual a corrente que vem da direção de V2 para I1, que é dada por 1 menos Vx dividido por 2J. A gente vê aqui que os termos estão com Vx e 0. Então, a gente precisa obter uma expressão para I0 para simplificar. Então, observando aqui o circuito, nós temos que I0 é menos Vx dividido por 4. Substituindo quem é I0 na expressão, obtemos o seguinte, Vx dividido por 4 mais 3, que multiplica menos Vx dividido por 4, mais Vx dividido por menos 4J, que é igual a 1 Vx dividido por 2J. Então, realizando as operações matemáticas e isolando o Vx de um lado da expressão, obtemos que Vx é igual a 0,4 mais 0,8 J volts. Já calculando a lei de Kirchhoff para o nó 2, a gente tem que a tensão sobre o nó 2 é determinada pela fonte, no caso, 1 volt. Então, a tensão no nó 2 dividido pela impedância capacitiva, 1 sobre menos 8J, mais a corrente que sai de 2 para 1, que é determinada por 1 menos Vx
dividido por 2J. Ainda menos a corrente que entra, que é IX, menos a corrente que entra no nó 2, 3 vezes I0. Como a gente sabe que I0 é menos Vx dividido por 4, como observado anteriormente, substituindo na expressão, temos que 1 dividido por menos 8J, mais 1 menos Vx dividido por 2J, menos Ix, menos 3 vezes menos Vx dividido por 4, igual a 0. Então, a gente sabe quem é Vx. Então, realizando as operações matemáticas e isolando quem é Vx e substituindo seu valor, temos que x é igual a menos 0,1 mais 0,425J ampere. A gente viu que a impedância de TVNA para o circuito é dada por 1 sobre Ix, em que Ix foi determinado que era menos 0,1 mais 0,425J. Substituindo e efetuando os cálculos, temos que a impedância de TVNA é de menos 0,525 menos 2,23J1. E colocando ela com módulo e fase, temos que a impedância de TVNA tem uma amplitude de 2,29 e uma fase de menos 103,24 graus. Determinando a impedância, agora a gente vai determinar quem é o V de TVNA. Para determinar quem é o V de TVNA, a gente vai tirar o elemento, que é a resistência de 2 ohms, que estava aqui, e vai calcular em aberto. Observando o circuito, temos que a tensão de TVNA é igual à tensão no nó 2, que é a tensão sobre a impedância capacitiva de menos 8J ohms. Assim, aplicando novamente a lei de Kirchhoff para o nó 1, temos que V1 menos 2 volts dividido pela impedância entre eles, que é 4, mais a corrente que sai do nó 1, que é 3 e 0, mais V1 dividido por menos 4J1, mais V1 menos V2 dividido pela impedância entre eles, que é 2J1, igual a 0. Sabendo que 0 agora é 12 menos V1 dividido por 4, e substituindo na expressão, temos que V1 menos 12 dividido por 4 mais 3, que multiplica 12 menos V1 dividido por 4, mais V1 dividido por menos 4J, mais V1 menos V2 igual a 0. Assim, a gente obtém a seguinte equação: 2 mais J, V1, menos 2J, V2, igual a 24. Já para o nó 2, temos que a tensão sobre o nó 2 dividido pela impedância capacitiva de menos 8J, mais V2, menos V1 dividido por 2J, menos a corrente que entra pelo nó 2, que é menos 3 e 0, igual a 0. Só que a gente já sabe quem é I0. Então, substituindo, temos a seguinte expressão: V2 dividido por menos 8J, mais V2 menos V1 dividido por 2J, menos 3, que multiplica 12 menos V1 dividido por 4. Então, isolando os termos V1 e V2, temos a seguinte equação: 6 mais 4J, que multiplica V1 menos 3J vezes V2 é igual a 72. Assim, as equações obtidas aplicando a lei de Kirchhoff dos nós para o nó 1 e para o nó 2 estão apresentadas a seguir. Para facilitar nossos cálculos, iremos aplicar a regra de Cramer. Então, escrevendo essas equações da forma matricial, onde essa primeira matriz é os coeficientes de V1 e os coeficientes de V2.
Aqui é as nossas incógnitas, o que a gente quer encontrar. E aqui é nossos valores logo após a igualdade, 24 e 72. Então, calculando a determinante da primeira matriz, essa matriz aqui, encontramos que é igual a menos 5 mais 6j. Já agora a gente precisa calcular quem é a determinante da matriz V2. Mas quem é essa matriz? Essa matriz é essa própria matriz aqui, só que na segunda coluna a gente retira esses valores e coloca os valores de 24 e 72, como é apresentado aqui. Dessa forma, temos que a determinante da matriz V2 é igual a menos 24j. Assim, temos que V2 é a razão entre a determinante de V2 dividido pela determinante. Ou seja, menos 24j dividido por menos 5 mais 6j, que isso vai nos dar V2, ou V de TVNA, igual a 3,073, com um ângulo de fase de menos 219,8 graus. Encontrado quem é V de TVNA e a impedância de TVNA, o circuito se resume a isso. Só que o problema nos pede para determinar quem é V0, quem é a tensão sobre a impedância resistiva de 2 ohms. A gente observando o circuito, podemos aplicar um divisor de tensão, em que a gente tem que V0 é igual a 2, dividido pela a soma das impedâncias, que é 2, mas a impedância TVNA, que isso multiplica a tensão de TVNA. Substituindo quem é V de TVNA e a impedância de TVNA, que isso vai nos dar que V0 é igual a 2,29, com ângulo de fase de menos 163,3 graus. Isso está no domínio da frequência, então a gente pode passar ele para o domínio do tempo, em que V0 é igual a 2,29 vezes cosseno de t menos 163,3 graus volt. Essa é a solução do problema 10.62. Então, pessoal, essa foi a aula de número 5. Agradecemos pela atenção e gostaríamos de agradecer ao Ministério da Educação, ao UFPB, à PRG e ao CEAR. Até a próxima!